Vamos ver um caso específico da equação do segundo grau no plano, que é essa daqui, né? Com duas coordenadas x e y, e esses coeficientes aqui reais, a, b, c, d, e, f. Então vamos ver como é que simplificamos a equação num determinado caso, para descobrir que tipo de cônica que é e quais são os seus elementos, né? Tipo focos, retas associadas. O caso é o delta igual a zero, sendo que o delta é quem? Delta é o produto dos coeficientes do x ao quadrado e y ao quadrado menos metade do coeficiente do produto x, y ao quadrado. Então, é o quadrado da metade desse coeficiente aqui, x, y. Então, ele só depende da parte quadrática, que é essa primeira parte aqui, né? Então, vamos ver alguns exemplos com delta nulo. Aqui a gente tem essa parte quadrática que tem delta nulo. O cálculo do delta, nesse caso, é esse daqui. 1 vezes 1 menos 1 ao quadrado, né? Aqui aparece o 2, mas é a metade do 2 que é elevado ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado. O segundo exemplo de parte quadrática é essa daqui, né? Mesma coisa. Aqui a gente vai fazer o mesmo produto desses coeficientes, porque eles se repetem, mas aqui a gente subtrai o quadrado da metade do menos 2. Então também dá zero. Aqui o produto 1 vezes 4 menos o quadrado da metade desse cara, 2 ao quadrado. Aqui 4 vezes 1 menos o quadrado de menos 2, também dá zero. Aqui 4 vezes 9 menos 6 ao quadrado, dá 36 menos 36, dá zero. E o que essas partes quadráticas têm em comum? Tem em comum que elas podem ser escritas dessa maneira aqui: o quadrado de uma combinação linear de x e y. Então, a primeira parte quadrática é x mais y ao quadrado, a segunda é x menos y ao quadrado, a terceira é x mais 2y ao quadrado, a quarta é 2x menos y ao quadrado, e a quinta é 2x mais 3y ao quadrado. Então, essa expressão aqui vai ser importante, vai funcionar como uma espécie de raiz da parte quadrática. Então vamos ver um exemplo, essa equação aqui. Então, à primeira vista a gente não sabe que tipo de conjunto do plano, subconjunto do plano, é representado por essa equação. Quer dizer, que tipo de subconjunto tem pontos cujas coordenadas x e y satisfazem essa equação. Mas ela tem delta igual a zero. Então a gente pode escrever dessa forma. Aqui com a raiz da parte quadrática sendo elevada ao quadrado. E aqui a gente tem mais 2x mais 4y. Só que aqui 2x mais 4y é múltiplo de x mais 2y. É múltiplo da raiz da parte quadrática. É 2 vezes a raiz da parte quadrática. Então a gente pode simplificar mais ainda e escrever assim. Então a gente pode botar x mais 2y em evidência. E aí a gente vai ter essa expressão. Mas o produto é zero se um dos fatores for zero. Ou x mais 2y é zero, e aí a gente tem uma reta. Ou x mais 2y é menos 2, e a gente tem outra reta. Então o conjunto representado por essa equação é a união de duas retas paralelas.
x mais 2y igual a 0 e x mais 2y igual a menos 2. O segundo exemplo é esse daqui. Também tem delta igual a 0. Essa parte aqui é igual a da equação anterior, então a gente pode fazer a mesma simplificação, mas não pode botar x mais 2y em evidência. Só que a gente pode chamar x mais 2y de u, e aí nós temos 0 igual a u ao quadrado mais 2u mais 1, que é esse quadrado aqui, u mais 1 elevado ao quadrado. Então a solução aqui é u igual a menos 1. U igual a menos 1 equivale, como u é x mais 2y, equivale a x mais 2y igual a menos 1. Então isso aqui é igual a 0 quando isso aqui vale. Então essa equação de segundo grau representa uma reta do plano. Então, nos casos anteriores, a parte linear é múltipla da raiz da parte quadrática. Então, o que a gente faz quando isso não ocorre? Então, vamos ver esse exemplo aqui. X ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado mais 5x mais 5y é 0. O delta aqui também é 0. Então, a gente pode escrever assim. Mas o que a gente faz com essa parte aqui? A gente não pode substituir por um múltiplo de u. Então a gente define outra coordenada com uma expressão ortogonal a essa, se a gente pensa nos coeficientes como vetor normal, das retas u igual a constante, então o vetor aqui é 1, 2. O ortogonal é menos 2, 1. Então nós temos a coordenada v. E aí nós precisamos substituir 5x mais 5y por αu mais βv. Nós não sabemos quais são esses números reais. Mas só que αu mais βv, por essas igualdades aqui, u igual a x mais 2y, v igual a menos 2x mais y, é isso aqui, α menos 2 βx mais 2α mais βy. Então, esse coeficiente é 5 e esse aqui também. Então, a gente tem um sistema para resolver. Se a gente multiplica isso aqui por 2, 4α mais 2β é 10. E se a gente soma com esse, a gente tem 4α mais 2β menos 2β mais α, que está 5α igual a 10 mais 5, 15. Então o α é 3. Alfa é 3 e o beta é menos 1, porque alfa menos 2β tem que dar 5. Então a simplificação é essa daqui. E aí nós temos uma parábola. Se isso aqui é uma parábola, significa que essa equação aqui é a equação de uma parábola. Então nós temos essa parábola aqui. Completando quadrados, nós temos essa igualdade aqui, né? Então, nas coordenadas u e v, o vértice é o ponto menos 3 sobre 2, menos 9 sobre 4. Para achar as coordenadas originais do vértice, temos que resolver esse sistema aqui, né? Então, menos 2x mais y é menos 9 sobre 4, mais o x aqui é menos 2y menos 3 sobre 2, segundo essa igualdade aqui. Isso tudo, essa expressão toda, menos 9 quartos. 5y é menos 21 sobre 4, é só fazer essa conta aqui. Então, y é menos 21 sobre 20. E jogando aqui na primeira igualdade, a gente tem que o x é 3/5.
Então, o vértice é 3/5 menos 21 sobre 20. Então, para esse tipo de equação, a diretriz é paralela ao eixo x. Então, tem a equação y igual a constante. O eixo focal é paralelo ao eixo y. Então, tem a equação do tipo x igual a constante. Então, aqui o eixo focal, que passa pelo vértice, né, é do tipo u igual a constante. Porque aqui, ó, a coordenada que está sendo elevada ao quadrado é u. Então, o eixo focal é x mais 2y igual a 3/5 mais 2 vezes menos 21 sobre 20, porque o vértice está no eixo focal. Então, o eixo focal é essa reta daqui. A diretriz é a reta v igual a v do vértice menos o p. 4p aqui é quem? 4p é 1. Né? O denominador aqui não aparece, então é porque você está dividindo por 1. 4p igual a 1, p igual a 1/4. Então, a diretriz é essa reta, igual a menos 9 sobre 4, menos 1/4, dá menos 10/4, que é menos 5/2. Né? Então, nós temos esse eixo focal e essa diretriz. Agora vamos encontrar o foco. Então, o vértice a gente já conhece, ele está entre o foco e a diretriz. Ele é uma espécie de ponto médio do foco e da interseção do eixo focal com a diretriz. Então, a gente pode achar retas paralelas à diretriz que passam pelo vértice e pelo foco. A que passa pelo vértice a gente sabe a equação. A diretriz também a gente já achou. Então, a que passa pelo foco é o seguinte: se o vértice está aqui no ponto médio do foco e esse ponto, desse segmento aqui, então menos 9 sobre 4 vai ser a média desse coeficiente com esse, menos 5 sobre 2. Então é fácil descobrir que esse cara aqui é menos 2, o único número real está aqui. Ele mais esse sobre 2 vai dar menos 9/4. E o foco é a interseção entre o eixo focal e a paralela diretriz que passa por ele. Então ele satisfaz o seguinte sistema: x mais 2y igual a menos 3 sobre 2, que é o eixo focal, e menos 2x mais y igual a menos 2, que é essa reta paralela à diretriz. Então aqui a gente tem que y igual a 2x menos 2, então a gente substitui aqui, vai dar menos 4, então você soma 4, 2 vezes menos 2 dá menos 4, você soma 4 dos dois lados, você tem 5/2 do outro lado, e do lado esquerdo você tem 5x, então x é meio. Para x igual a meio, essa expressão aqui, que é o y, vai ser 1 menos 2 menos 1. Então, foco é o ponto de coordenadas meio e menos 1. Então, uma observação é que no exemplo anterior, o p igual a 1/4, mas a distância entre a reta paralela à diretriz, que passa pelo foco, e a que passa pelo vértice, não é 1/4. Se a gente calcular, é 1/4 dividido por raiz de 5, ou raiz de 5 sobre 20. Então, essa diferença ocorre porque a mudança de coordenadas de x e y para u e v não preserva de distâncias. A gente pode calcular a distância até a origem nas duas coordenadas, e nós teremos aqui um fator, né? Raiz de 5. Então, a distância à origem nas coordenadas originais multiplicado por raiz de 5 vai dar a distância até a origem nas novas coordenadas.
Então se aqui se eu tenho 1/4 aqui nesse caso, então a gente tem que dividir por esse fator para ter a distância no caso das coordenadas originais, que é o que acontece aqui, né? Aqui eu encontro 1/4, mas aí dividindo por raiz de 5 eu tenho 1/4 sobre raiz de 5, que é a distância real, né? A distância que a gente encontra no caso original. Então, o procedimento geral para resolver o caso delta igual a zero, portanto, é o seguinte. Primeiro eu descubro a raiz da parte quadrática. Quer dizer, eu escrevo a parte quadrática assim: ax mais by, isso, essa expressão elevada ao quadrado. Então eu defino u como ax mais by. E aí eu verifico se essa parte aqui da equação é múltipla de u. Se for, a gente consegue uma equação aqui do segundo grau. Se ela tiver duas raízes, a gente vai ter como solução duas retas paralelas. Se ela tiver só uma raiz real, né, a gente encontra uma reta, então a equação do segundo grau original representa uma única reta do plano. Se não houver raiz, então a solução é o conjunto vazio. No caso de não haver essa multiplicidade, a gente tem que definir V como ortogonal de U, né? Menos Bx mais AY, e achar alfa e beta números reais, tais que alfa U mais beta V é essa expressão aqui, né? Você vê que o caso anterior, múltiplo de U, faz parte desse caso, né? O beta é igual a zero. Mas se você descobre que não tem essa multiplicidade, você necessariamente encontra um beta diferente de zero. E aí você consegue transformar essa equação nessa daqui. E com beta diferente de zero temos uma parábola. Então, resumindo, os casos são parábola, duas retas paralelas, uma reta ou conjunto vazio. Então, você encontra um desses quatro casos quando a equação do segundo grau tem o delta igual a zero. Então, completando quadrados, a gente encontra uma equação desse tipo, e aí a gente pode proceder como a gente fez no exemplo anterior, e achar vértice, foco, diretriz e eixo focal da parábola da equação do segundo grau original.